Ok, boa noite, a paz do Senhor, meus amados, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais nessa sexta-feira para juntos meditar na palavra do Senhor e espero que esteja tudo bem com vocês, que você esteja bem com Deus, na sua família, na sua saúde, que você esteja aí superando, esse momento que estamos vivendo de afastamento social, como dizem, Louva a Deus pela sua vida e que nesta noite nós possamos aqui meditar na palavra do Senhor, que a sua fé seja fortalecida, renovada, que a bênção do Senhor possa alcançar a sua vida, o seu coração. Nós nesta noite estaremos falando aqui sobre o culto racional, o culto que agrada a Deus, o culto que a Bíblia nos instrui a prestar ao nosso Deus. E para isso nós estaremos lendo em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós temos, queridos, a instrução do apóstolo Paulo aos irmãos romanos, os irmãos de Roma. E cremos nós que esses irmãos, obviamente, não eram judeus, muito provavelmente, na sua grande maioria, eram mesmo de Roma, que poderia ser judeu morando em Roma também, mas cremos que a maioria era composta por romanos, pessoas nascidas mesmo lá, logo vindo do paganismo. Ao se converter ao Senhor, eles deixaram o seu culto costumeiro, o seu culto tradicional, do paganismo, e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo está enviando-lhes esta carta, e nesse capítulo aqui especificamente, nessa parte, Paulo está instruindo a eles sobre a questão do culto. E aqui ele começa dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então ele está rogando, ele está insistindo, ele está pedindo insistentemente aos irmãos que eles apresentem-se a Deus o seu culto racional. É interessante porque se esse povo veio do paganismo, ou mesmo se eram judeus convertidos a Cristo, tanto um lado quanto o outro estava já, de certa forma, habituado com culto. E para se prestar um culto naquele sistema, tanto mosaico quanto o paganismo, era necessário basicamente três coisas. Era o templo, era o sacerdote e a oferta. Então o ofertante, o que estaria prestando culto ao seu Deus ou à sua divindade, ele levaria então esse animal, podia ser um cordeiro, um carneiro, um bode, ou mesmo um boi, um bezerro, para ofertar. E lá então ele depararia com o sacerdote que faria então este sacrifício para ele. Então essas três coisas básicas tinha que ter: o sacerdote, a oferta e o templo. E interessante porque a partir da nova aliança nós vamos perceber que a Bíblia nos instrui que esse culto, após Cristo inaugurar lá no Calvário, abrindo-nos ali o acesso à presença de Deus, dando-nos agora um novo e vivo caminho, que nós podemos alcançar a presença de Deus por esse caminho, que é o próprio Cristo. No Novo Testamento nós somos instruídos que essas três coisas hoje se resumem no próprio adorador. Nós podemos ver, por exemplo, Paulo vai nos instruir no capítulo 6, versículos 19 de 1 aos Coríntios, Paulo vai dizer: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então veja, a primeira
a exigência aqui, que era de um templo, ela agora já é preenchida, substituída pelo próprio adorador. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Segunda coisa que se pediu, o sacerdote. A Bíblia também vai nos instruir que hoje os sacerdotes somos nós mesmos. O adorador é o sacerdote. Ele é tanto o templo, morada do Espírito Santo, quanto também o sacerdote, né? 1 Pedro 2,9, Pedro, na primeira epístola, vai nos dizer isso daí. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio de Cristo, né? Somos os seus sacerdotes espirituais aqui na terra. Ninguém mais precisa de um sacerdote para interceder por ele, porque todos nós que estamos em Cristo Jesus somos sacerdotes de Deus, né? Como também João, lá no primeiro capítulo do Apocalipse, ele vai dizer que Jesus com seu sangue comprou, né, para Deus e nos fez reino sacerdotal ou sacerdotes do reino, né, do reino espiritual. Então, essas duas exigências já estariam preenchidas, que é o templo, né, o próprio corpo é o templo do Espírito, o sacerdote, né, em Cristo Jesus, Cristo é o nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdotes com ele, né? E a terceira, que seria a oferta, onde que estaria? Aqui no próprio versículo 1 que nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então aqui está o complemento dessas três exigências, que era o templo, o sacerdote e a oferta. Aqui está a oferta. Qual é a oferta? A oferta, né, que é apresentada agora a Deus, é o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, né, e santo. A diferença está aí, né? Há pessoas que, por exemplo, no islamismo, eles dizem que estão se sacrificando por Alá, né, quando colocam um colete de explosivos e então eles explodem, né, juntamente com pessoas inocentes ali, matando muita gente, dizendo que ele está fazendo um sacrifício a Alá, né? O nosso Deus não exige sacrifícios humanos, sacrifício de morte física, de derramar sangue, não. Deus nunca exigiu ou pediu esse tipo de sacrifício para o seu povo. Mas aqui diz que é o sacrifício, é o corpo em sacrifício vivo e santo, né? A palavra santo quer dizer separado do pecado. Então, quando nós vemos esse pedido, esse rogar aqui do apóstolo Paulo aos irmãos, né? Paulo está nos trazendo isso à mente, que nós hoje somos esse sacrifício. O nosso corpo, né, é tanto o templo quanto o sacerdote e também a oferta sacrificial, no sentido de apresentar-nos o nosso próprio corpo. Não só o corpo, obviamente, quando se fala do corpo, está se falando da mente, está se falando da vontade, está se falando da disposição, né, do coração que se entrega a Deus, voluntária e de forma plena e completa, né? Isso Paulo diz aqui, que é agradável a Deus e é o nosso culto racional, quer dizer, o culto com razão, com entendimento. Então, ao invés daquele culto pagão, onde ia, né, o adorador perante uma imagem de escultura, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, né, e tem olhos, mas não enxerga, né, isso seria irracional, quer dizer, seria um culto irracional, uma pessoa chegar perante uma estátua, imaginando que ela seja uma divindade, e prestar-lhe um sacrifício. E era muito sério, nos cananeus, por exemplo, aquele povo que foi desapossado para Israel entrar na terra de Canaã, os cananeus faziam sacrifícios até mesmo de suas crianças recém-nascidas, né? Moloque, por exemplo, era uma divindade e no seu culto, aquela imagem enorme, aquela estátua de metal, ela era oca e aí acendia-se o fogo aos seus pés, né? Acendia-se uma fogueira ali, aquela imagem, aquela estátua ficava incandescente e os seus braços estendidos, colocava-se então em sacrifício a ela uma criança recém-nascida. Quer dizer, era um sacrifício abominável aos olhos de Deus, né? Mas o povo prestava esse tipo de sacrifício, né? Isso Paulo vai chamar de quê? De um culto irracional, que não é um culto com entendimento, não é um culto com a razão, não é um culto determinado pelo Senhor, né? Então,
Quando Deus dá a lei a Moisés, né, ele estabelece todo o sistema de culto, que em nenhum lugar, obviamente, vai pedir sacrifício humano, mas é um culto agora prestado através da morte de um animal, né, como já falei aqui. Todavia, agora, na nova lei, na nova dispensação, na graça, nós temos, então, esse tipo de culto racional. É um culto com entendimento. Logo, nós mesmos que conhecemos a Cristo, não podemos imaginar um culto onde as pessoas vão lá e ali eles não fazem nada com entendimento. Quer dizer, muitas loucuras hoje são introduzidas no momento do culto, né? Muitas coisas que não têm assim, um embasamento bíblico é introduzido nesse culto. Não, o culto tem que ser racional, o culto com entendimento é o que a palavra de Deus nos recomenda. E na continuidade, o apóstolo Paulo, no versículo número 2, vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aqui o apóstolo ele está também atrelando que o nosso culto racional ele tem que vir, né, acompanhado de um inconformismo com esse sistema mundano pecaminoso. Né? Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, com esse sistema de vida pecaminoso, esse sistema filosófico, cientista que leva as pessoas ao distanciamento de Deus, ou à rejeição da pessoa de Deus, ou à incredulidade em relação a Deus. E muitos chegam mesmo ao extremo, né, da negação da pessoa de Deus, né, do ateísmo. Eu sou ateu, não creio, Deus não existe, enfim. Então, quando Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, eu entendo que ele está nos chamando para esse culto racional com entendimento, de não nos deixar dominar pelo sistema mundano pecaminoso. Não se conformar com o mundo implica também em viver sob a graça, em reconhecer que o que temos, o que somos em Cristo é mediante o seu favor, a sua graça, pois daí resultará humildade e temperança no lidar com outros membros do mesmo corpo, que é a igreja. E nós temos aqui na continuidade, né, no contexto desse versículo, Paulo vai trazer aí no versículo 3, ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Então, esse culto racional, ele implica também no relacionamento entre irmãos, né? Quer dizer, não ser arrogante no saber. O apóstolo está dizendo aqui, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, né? Temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus nos reparte uma medida de fé, né? E nós passamos a conhecer o Senhor, e esse conhecimento não é só literário, não é só de ler a Bíblia, de fazer um curso teológico, né? de graduar em teologia, não é só no aspecto intelectual. O conhecer a Deus, ele parte da Bíblia, né? Ele começa pela Bíblia, a revelação escrita de Deus, mas ele vai muito além disso. O objetivo não é o conhecer para adquirir ou dizer que tem conhecimento tão somente. Não é essa a finalidade. A finalidade é conhecer a pessoa de Deus, né? Então a teologia não é um estudo sobre Deus simplesmente para eu filosofar, para eu pregar ou para eu ensinar, para eu dizer que entendo sobre a questão da divindade, mas isso tem um objetivo muito maior, que é aproximar-me de Deus, da pessoa de Deus, conhecer Deus como pessoa, como uma pessoa divina, obviamente, um ser divino, Criador, nosso Pai, o Todo-Poderoso, e me relacionar com esse ser divino, que é o nosso Pai Celestial. Então, quando Paulo diz aqui que para não ser arrogante no saber, né, cada um saiba com temperança, tem que ter equilíbrio, né? Tem muitas pessoas que se perdem, né, na área do saber, não só o saber teológico, mas o saber também secular. Tem muitas pessoas que pelo seu saber vem a soberba, vem a arrogância, vem, né, a exaltação da sua própria pessoa em detrimento a outras pessoas que ele considera menos sábia do que ele, né? Então nós temos que saber com temperança, na área teológica também.
Há muitos teólogos que pensam que são o rei da sabedoria, que ninguém mais pode ensiná-lo, ele está acima do saber de todos. Não é assim. Não é? Aliás, a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Né? Nós sabemos, Paulo diz, com toda a sua sabedoria, Paulo diz, em parte conhecemos. Em parte conhecemos, porque nós vemos como que por enigma, como por um espelho. O espelho da época de Paulo era um bronze polido, não era um espelho de vidro como temos hoje, que tem uma transparência quase que 100%, não. Na época dele era um bronze polido, quer dizer, você via um enigma, sua imagem refletida ali parcialmente. Assim Paulo está dizendo que o nosso conhecimento em relação a Deus também, ele é parcial. Ninguém tem a capacidade de conhecer Deus plenamente, não é? Nós temos que progredir a cada dia, né? Pedro diz, portanto, cresçamos na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecer, ele deve se aprofundar cada vez mais, mas jamais vai chegar no todo, né? Ninguém conhece a Deus de forma plena, porque Deus é ilimitado. Então, o apóstolo, continuando aqui, vai falar sobre o não conformismo com o mundo, né? Não conformar-se com o mundanismo é reconhecer que somos apenas membro de um corpo e não o corpo em si, está no versículo 4, né? Diz aí, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós. Assim somos nós. Quer dizer, nós somos membros de um corpo e esse corpo é a igreja invisível, a igreja noiva de Cristo, né? E o membro, né, de um corpo, vamos imaginar um corpo humano que seja, ele não tem, ele pode ter autonomia, mas ele não é soberano. Ele não pode tomar aliás, ele não toma decisões isoladamente dos demais membros desse corpo. Quem comanda o corpo e os membros é a cabeça. E a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do corpo, lá em Colossenses, né, capítulo 1, versículo 19, vai dizer que ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então nós, como membros desse corpo, né, precisamos tomar cuidado, que nós precisamos entender que somos membros e não o corpo em si. Nós recebemos ordem da cabeça, né? O comando está na cabeça, que é Cristo. E hoje, mais do que nunca, é necessário nós entendermos isso, porque vivemos num mundo em que a filosofia da rebeldia, né, da quebra de autoridade é muito grande. As pessoas não querem se submeterem uns às outras. As pessoas hoje, nem filho quer submeter a pai, nem aluno quer submeter a professor, né? Nem o subordinado quer submeter ao seu chefe, seu líder. É uma coisa assim generalizada no mundo hoje. E há filosofias defendendo isso, né? Que você é livre, que você não pode. A esposa, por exemplo, ser submissa ao seu marido, para eles isso é um horror, né? Quando a Bíblia diz que o varão é o cabeça da esposa, meu Deus, isso aí para eles é horrível, é terrível, isso é machismo, isso é autoritarismo. Quer dizer, a filosofia mundana hoje, né, maligna, ela quer destruir todo tipo de autoridade. Isso é um projeto de Antônio Gramsci, né, para quem sabe desse filósofo aí, desse pensador, né, o projeto de dominação do mundo é através da insubordinação. Quer dizer, você não vai respeitar a liderança. Esse negócio de família tradicional tem que ser quebrado, esse negócio de igreja tem que ser destruído, esse negócio esse pensamento de Deus ser o cabeça, de Deus ser o líder da humanidade, isso não existe. Então já é um projeto filosófico maligno para desfazer isso aqui, que nós somos apenas membros do corpo e quem nos comanda é a cabeça, que é Cristo. Então é o que o apóstolo está dizendo aqui: não vos conformeis com este mundo, né? Também não se conformar com o mundo é saber que os diferentes dons vêm até nós segundo a graça do Senhor, né? Isso aí está no versículo seguinte, no 4, né? Ou melhor, no 5. Assim como nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? A partir do 6 aqui vai dizer: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Veja, os dons ele vai relatar logo a seguir, segundo a graça que nos é dada. Os dons que temos é segundo a graça que nos é dada, segundo o favor de Deus. Ninguém tem dom
seja qual for, em qual área for. E digo mais, até fora do contexto de cristianismo, de igreja, os dons chamados dons naturais, né, do mundo secular, ninguém tem nada por mérito próprio. Tudo é graça de Deus. É mediante a graça do Senhor. Então, quando o apóstolo diz, não vos conformeis com este mundo, o mundo tenta nos passar essa imagem, né, de autossuficiência. Não, porque eu sou dotado, porque eu corro atrás, porque eu tenho capacidade, porque eu sou melhor do que o outro. Isso não tem embasamento no contexto bíblico. Segundo aqui o contexto, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Paulo deixa muito claro a graça que nos é dada, os diferentes dons que atuam na igreja, ou mesmo no ser humano de forma geral, né? Os dons naturais que nós classificamos, tudo vem de Deus, tudo vem pela graça do Senhor. Então nós não podemos deixar nos moldar por esse pensamento mundano, nos conformar a isso, quer dizer, nos encaixar dentro dessa concepção de autoexaltação, de achar que o que eu tenho é porque eu conquistei com meus esforços, com a minha sabedoria, não é nada disso, é tudo graça de Deus. É pela graça que os dons nos chegam, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós conquistamos bens materiais, tudo é mediante a graça do Senhor. Também entendemos que o não conformar-se com o mundo é que fazemos parte de um reino eterno. Logo, não podemos ser profanos como foi Esaú, amando o presente século em detrimento ao eterno. Não se conformar com o mundo é entender que nós pertencemos a um reino eterno. Nós não somos deste mundo, desse sistema que está fadado ao fracasso. A verdade é essa, né? Por mais que lute, por mais que a ciência se multiplique, o saber, todavia nós vemos perfeitamente que este mundo caminha, esse sistema, esse presente sistema de vida caminha para o fracasso. Vai terminar com a condenação daqueles que não crerem, não se renderem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós, como cristãos, não podemos abraçar este mundo pensando que isso aqui é nosso objetivo final. Não é. O nosso reino não é deste mundo. O próprio Cristo, diante de Pilatos, ele diz, o meu reino não é deste mundo. E nós que seguimos a Cristo sabemos também que o nosso reino, o nosso futuro, a nossa eternidade não é nesse mundo, nesse sistema de mundo falível, esse mundo cheio de ódio, esse mundo cheio de maldade, de pecado. Não. Nós não podemos ser como Esaú. Esaú, diz a Bíblia, que ele, irmão de Jacó, ele troca o seu direito de primogenitura com Jacó por um prato de lentilha. E aí ele disse para Jacó, o que me adianta ter direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Quer dizer, para Esaú o que valia era o imediatismo, era satisfazer o seu apetite naquele momento. Então ele é chamado de profano, lá o texto lá em Hebreus, vai dizer isso, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, que ninguém seja profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. E depois ele quis buscar de volta, e diz a Bíblia que não encontrou lugar de arrependimento. Então é muito sério essa questão de hoje, muitos cristãos estarem tão atrelados a este mundo, tão amantes deste mundo, que eles estão trocando a sua eternidade por bens temporais. Tudo isso aqui tem um tempo, tem um limite, tem uma data de validade. Tudo aqui é vaidade, diz o pensador, o sábio Salomão. Quer dizer, tudo é vaidade no sentido que tudo é efêmero, tudo passa. Mas a eternidade nos aguarda, e é isso que nós temos que entender. O reino de Deus, Paulo diz lá no capítulo 14, versículo 17 de Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer, não são coisas materiais, não podemos nos perder nisso. Hoje tem pessoas se perdendo até no mundo político. Começa lá a fazer a sua preferência política, começa a ir para os extremos, começa a abraçar isso e começa a guerrear contra tudo e todos e vira um fanatismo terrível. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu penso que o cristão tem que ser politizado, ele tem que se informar, mas não se aliar e tomar uma posição aí extrema
e ficar aí guerreando com as pessoas, porque o nosso reino não é desse mundo. Mas não vemos em parte alguma Jesus lá discutindo sobre o governo romano, se estava certo, se estava errado, né? Se a decisão que Pilatos tomou estava correta ou não. Hoje, crente dá palpite em tudo, principalmente nas redes sociais, né? E que errou, e que o governo fez isso, está errado, e que está errado. Quer dizer, nós não temos que ficar apegado a isso, meus amados. Vamos nos informar e amém. O nosso reino é eterno. O nosso foco é outro. A nossa missão é outra. Né? Você quer ir lá se filiar, você vai. Busca a Deus, vê se Ele aprova isso daí, mas, entendeu? Agora, nós temos que entender que a missão da igreja é muito mais do que esse mundo aqui. Daí Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar também pode ser entendida como entrar numa mesma forma, no mesmo sistema de pensamento filosófico, de administração da vida. Quer dizer, assim como o mundo faz, eu também vou fazer. Não tem nada a ver com o mundo. O apóstolo João vai dizer isso também muito claro. Ele vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí mundo está no sentido geral, pode ser o mundo do pecado, pode ser o mundo desse pensamento filosófico pecaminoso. Então não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, João diz, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a ostentação dos bens, isso não vem de Deus, vem do mundo, e o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É esse permanecer para sempre que nós atuamos, é o reino de Deus que nós estamos inseridos nele. E já aqui, para terminar, não se conformar com o mundo também é não permitir que o pensamento mundano seja nosso conselheiro. Isso é muito importante. Salmo 1 vai dizer isso, né? Feliz o varão ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem muitos cristãos se deixando enganar por conselhos de ímpios. A mídia tem isso o dia inteiro, aconselhando, falando, ensinando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então é feliz aquele que não se deixa levar por conselho de ímpio. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, olha que interessante, quero até ler aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que nós devemos pensar. Nosso pensamento não pode estar aí sendo levado de um lado para o outro por conselho de ímpio, não. Quem nos aconselha é o Espírito Santo dentro da palavra de Deus. O que tem que ocupar o nosso pensamento é isso, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que diz respeito ao reino de Deus, nisso pensai, como diz lá em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém, queridos? Que nós possamos então cultuar ao Senhor, porque culto, queridos, ele vai além daquele momento que nós vamos ao templo, 1h30, 2 horas e pouco ali, cultuando, Então o pessoal acha que culto é só aquilo, eu já cultuei o Senhor hoje. O culto, na verdade, ele extrapola da porta do templo para fora. O culto, na verdade, é um sistema de vida. Agora nós cultuamos ao Senhor em todo e qualquer lugar, é o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não tem mais um lugar determinado e limitado, não. Nós cultuamos no templo, saímos dali e continuamos cultuando ao Senhor, seja na rua, seja em casa, seja na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Nós somos eternos adoradores ao Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo, porque nós somos os sacerdotes de Deus e porque nós somos também a oferta, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos lábios. Por isso que o primeiro e maior mandamento é esse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu pensamento e de toda a tua força. Esse é o maior mandamento. E o outro, o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós cultuamos ao Senhor sempre. O cristão, a partir do momento que ele se converte, ele agora é um adorador. Ele agora cultua o Senhor. Não apenas naquele momento de cantar, de dar glória a Deus, de pregar, de ministrar ali o louvor, mas sempre somos cultuadores do Deus vivo.
né? E queremos saltar para a eternidade cultuando ao Senhor. Amém, amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por sua graça e bondade, louvamos o Senhor porque nos tornaste adoradores, Pai. Nós agora prestamos um culto racional ao Senhor, não um culto pagão, não um culto sem entendimento, não um culto, ó Senhor, cheio de falha, mas um culto, Pai, onde o Teu Espírito Santo nos guia a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em todo o tempo e em qualquer lugar. Que a Tua graça repouse sobre cada vida, cada família. Abençoa aqueles que estão passando dificuldade, estão enfermos, ou mesmo estão velando o seu ente querido, perdeu o seu ente querido. Que o Senhor possa levar o consolo, levar a paz, levar a felicidade, a bênção. Também aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa ter misericórdia, suprir, abençoar essa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até sexta-feira, se o Senhor permitir, às 20 horas. Amém. Deus abençoe.